Core, core, tudo bom com você? Espero que você esteja muito bem. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Física e Afins, mais um relato quântico. E hoje nós vamos receber, acho que pela segunda vez nesse canal, uma pessoa que foi terapeuta holístico. Já tivemos o relato de uma ex-consteladora. E agora nós vamos ter o relato de uma pessoa que trabalhou com várias práticas. A gente vai descobrir ao longo do vídeo. Algumas práticas das quais eu já expliquei aqui no canal, inclusive. E a gente vai conhecer a história dele. Agradecer a presença, mais uma vez, mais uma pessoa sem tarde. Acho que vocês vão se acostumar mal, porque muitas pessoas têm tarde e agora a gente está entrando nessa nova série com várias pessoas mostrando o rosto. Então, muito respeito nos comentários, comentários de ódio, tudo isso vão ser bloqueados e deletados. Obrigado por vir aqui contar a tua história. Se tu quiser começar assim, contando um pouco da tua vida, como que tu entrou no mundo holístico, o que que tu acha sobre isso? Então, talvez assim, eu não sei, eu não vi essa última aí com essa consteladora. Ah, não, eu vi. Eu acho que todos eles entraram em alguma seita e grupo, né? Eu sou meio exceção porque eu nunca entrei em um grupo, seita, assim, eu era mais. Eu ia Sozinho. nos cursos, isso. O máximo que eu ia nos cursos. Mas só que, amada, nos cursos é um show de horrores, né? Assim, é horrível. O que acontece? Vou contar umas coisinhas aí, mas, o que eu lembrar, né? Mas assim, eu comecei quando eu tinha bem cedo, assim, na verdade eu comecei com 14 anos. Porque daí eu tive disfunção da tireoide com 14, 13 anos. Aí eu comecei a ter depressão, ansiedade, um monte de coisa. E minha mãe, na desespero, me levou para tudo que é. Me levou para o médico endócrino, né? Mas só que o tratamento não tratava a depressão, né? Tratava só a tireoide. Então, daí ela me levou para psicólogo, para terapeuta. E ela me levou um dia para um terapeuta holístico. E aí lá, foi a primeira vez que eu tive contato. Aqui também eu vou falar de um negócio que não é bem da terapia, mas que, inclusive, as pessoas que são nessa área não gostam muito desse negócio de terapia, porque é muita fantasia, muita loucura. Mas foi o primeiro livro de ocultismo que eu vi. Foi nesse consultório, que daí ele tinha uma prateleira, né? Aí ele mandou, ó, escolhe um livro aí. Se tu fosse escolher um livro para ti, escolhe aí. E aí eu peguei, pro desespero de mamãe, que é cristã, eu peguei Dogma e Ritos de Alta Magia, que tem uma foto do Bafomé na capa. Maravilhoso, né? Criança, diabinho de 15, de 14 anos. E porque eu adorei aquele símbolo, adorei os símbolos que tinha dentro, dei uma folhada, né? Foi assim meio que começou. E aí depois, quando eu fiz 16 anos, a minha tia, a gente estava na praia e ela comprou esse livro para mim. Aí começou o meu interesse. Então, meu interesse não foi com terapia. Mas aí o que aconteceu? Quando eu estava no segundo grau, né? Bom, escola é maravilhoso para pessoa depressiva, né? Assim, é a coisa que ajuda a depressão. E daí eu piorei um pouco, tive mais uma crise. E aí o que aconteceu? Aí eu fui buscar uma reikiana, uma terapeuta aqui da cidade, né? Por indicação da minha irmã, que fez com ela e tal. E ela era querida. Eu não comecei pegando assim os pirados, sabe? Eu peguei uns mais centradinhos, assim, o que foi bom. Então ela era mais centradinha. E daí ela pegou e acabou me iniciando, até de graça, no reiki. E aí logo depois eu comecei a faculdade de biologia. Isso foi excelente, porque daí quando começou essas viagens quânticas e de DNA, eu já tinha feito a cadeira de genética geral, então eu sabia que não era assim que funcionava. Então daí foi aí que eu comecei a me incomodar, me irritar. Mas eu ficava quietinho, né? Então daí eu fui lá, me tratei, ela me iniciou. Aí eu fui até em um retiro, não teve ayahuasca, mas teve práticas xamânicas. Na verdade não tem nada de xamânico, mas assim, eles chamam, né? Não, inclusive aconteceu uma coisa muito louca, já começou aí a loucura, né? No início, já tirou a virgindade da cria. A gente foi lá, a gente saiu para dar uma caminhada, tá? E daí um assaltante tentou assaltar as nossas coisas. Olha só que lindo, né? A gente chegou lá e saiu um cara de trás da geladeira, ele saiu correndo assim. Já começou aí a coisa maravilhosa. Também, né? No meio do mato, a gente foi para São Francisco de Paula, não sei se tu conhece. Sim, eu No já meio do fui uma mato. vez no meio do nada. É bom, é gostoso lá, mas né? Deixar o Mas negócio tudo aberto. foi um retiro de Retiro reiki que tu foi xamânico. fazer. Ah, Não, xamânico, xamânico. xamânico. Uhum. Xamânico com a terapeuta homofóbica, mas vamos lá. Adoro, não. Essa gente é maravilhosa. Aí, aconteceu esse roubo, esse negócio. Aí que eu conheci essa outra terapeuta homofóbica. E aí, essa primeira terapeuta que eu tava fazendo foi embora. E aí, ela me indicou essa terapeuta. E daí, ela quis tratar minha homossexualidade. Né?
querida, isso é bom falar porque eles têm esse discurso, como é que eu posso dizer? Eles mascaram, né? Eles são espertos em mascarar o negócio. Aí ela falou que ela não era preconceituosa, que ela discordava, que daí eles chamam, eles chamam os cursos dele de academia, né? Ela discordava da academia, que seria de terapeuta, que falava que a homossexualidade era uma doença. Para ela, não era uma doença, era uma distorção. Então, tu percebe a sutileza do negócio, né? Ela falava E, alguma claro, coisa sobre energia, sim, óbvio, por distorção da causa. energia que veio do céu, que não sei o quê. Eu fiz É um bem espírita. outro, eu fiz um outro relato onde o rapaz também é homossexual e ele falou que no caso dele, a explicação era que a energia feminina Isso. girava para a direita, a masculina para a esquerda e a dele tinha que voltar a girar para o lado certo, algo assim. Isso, também. Mas daí ela falava que era porque eu tinha. Nem me conhecia. Falava porque eu tinha uma mãe autoritária e um pai que não era homem suficiente. Aí deu, distorceu. Por isso. Esse preconceito básico, que já existe há décadas, né? Normal. Básico. O problema é que eles misturam tudo, né? Misturam pseudociência com crença, com. Ih, credo. Mistureba. Daí, claro, tu imagina que quando ela falou isso, eu dei tchau. Bye bye, nunca não quero te ver mais, adeus. Né? Mas isso demorou uns 3 ou 4 sessões, assim. E daí ela também confidenciou que ela tinha desejo por mulher, mas que ela se curou. E aí a gente acabou entrando nesse assunto porque o marido dela assim, era mais sensível e ela se irritava porque ele chorava muito e tal, se emocionava. Isso não é coisa de homem, né? Eu tô aqui no Rio Grande do Sul, né? Então o machismo é complicado. Até as mulheres são machistas. Então, aí foi todo esse rolo. Tá, aí eu tive esse. É maravilhoso, né? Eu já tava meio depressivo, assim, um trauma maravilhoso. Tá, daí eu fui. Daí o que a pessoa vai fazer? Vai inventar de fazer um curso de biologia com tudo isso falando, né? É a decisão mais tarde da vida. Aí nesse curso de biologia eu conheci uma pessoa que também era dessa área. Só para ajudar, né? Na área holística. Ela era espírita, assim, mas ela acabou gostando dessa área holística. Eu apresentei para ela, mostrei para ela, conversei. Mas Ela na época que tava. antes disso, na época que tu havia sido iniciado no Reiki, tu atendia já alguém nessa época, ou tu Não, não, simplesmente eu foi iniciado? iniciei em 2002 e daí eu fiquei até 2009 sem atender. Porque daí eu estava fazendo curso de biologia, eu fiz em 2004 até 2006, por ali eu achei que eu iria trabalhar dando aula, que era participar da aula, né? Aquele projeto Brasil 500 anos. E, cara, tinha toda a turma que eu fui tinha pessoa assim, tinha pessoa dessa área, da terapia também. Tu pensa que não, só porque tá, não. É bem contado. Eu não sei se isso é muito comum, mas eu tive a. Foi sorte, porque ela é uma pessoa querida, mas a minha professora de ecologia era evangélica. De ecologia, mas ela acreditava na teoria da evolução, menos mal. Sim. Mas ela era evangélica, assim, mas acaba influenciando, não adianta. Eu até trabalhei com ela no museu lá de botânica, eu era estagiário dela, e daí a gente conversava bastante e tal, e ela era evangélica. Então, o tempo inteiro eu convivia com esse tipo de pessoa, entendeu? Eu nunca tive um ambiente que fosse totalmente científico, vamos dizer assim, entendeu? Sempre tinha esse tipo de pessoa. Daí, o que aconteceu? Daí eu comecei a ficar meio depressivo, de novo. E daí, dessa vez, finalmente, eu resolvi ir para psicóloga, né? Aleluia! Por quê? Porque eu já tinha mais maturidade aí por conta, porque meus pais não iam, eles não são assim, desse negócio, eles são daquele tipo, eu me viro sozinho, não preciso de ajuda. Aí foi bom, eu parei com a biologia, fiz 4 semestres, parei, eu gostava, então aí que entra a minha diferencial, assim, a minha questão com a espiritualidade, ela não é tanto pela crença, eu gosto de pesquisar. Tipo, por exemplo, pesquisar sobre mitologia hindu, mitologia, esse tipo de coisa, práticas, mais pelo lado antropológico, entende? Eu gosto bastante. Eu pratico, assim, eu me sinto bem, mas o problema é que, assim, aí eu comecei, foi em 2009, mais ou menos isso, né? Que eu comecei a me tratar e, ao mesmo tempo, eu comecei a atender não foi nem com reiki, foi com tarô. Mas, assim, não tinha nada de pseudocientífico, nada de científico, é tarô, é outra coisa. Que hoje em dia tem tarô com pseudociência junto também, até isso, né? Não Até tem tarô nada a ver. quântico, eu já vi. Tarô quântico, exatamente. Não. Ai, por favor. Não, por favor. É louco. Não, eu descobri que tem
casa de Umbanda que baixa ET, então, né? Loucura não tem limite mais. Aí eu comecei a atender com tarô, assim, bem inseguro, bem, né? Eu tinha bastante segurança e tal. Bom, se fosse antes, eu não estaria nem aqui, nem com tarja. Eu ia estar fazendo isso aqui. Mas daí o que aconteceu? Aí eu comecei a atender, só que naquela época, 2009, ainda era tipo assim, era complementar, não tinha aquela coisa de, não, nunca tu deve substituir o tratamento convencional e tal, ainda tinha esse discurso. Então daí o que eu fiz? Aí eu comecei a minha jornada dos 20 cursos, né? Porque eu tenho esse negócio de hiperfoco. Quando eu me interesso por negócio, eu tenho que aprender tudo sobre aquele negócio até me satisfazer. Então daí eu fiz uns 20 cursos. Fala dos cursos Até do... um pouco. Tu fez o reiki, tu falou Então, que foi apometria quântica, o que mais, assim? a Amada tem cada nome que é fantástico. Vamos ver o que eu consigo lembrar, faz tempo. Então, daí eu fiz esse. Eu já tinha o reiki e o tarô. Tá? O tarô é um negócio que eu me apaixonei, assim, tipo, ninguém me ensinou, eu peguei por conta, assim, eu peguei aquelas cartas, runas também, eu gosto muito, eu gosto da cultura nórdica, eu estudo bastante, só que eu achei que eu ia fazer só isso, entendeu? Jogar tarô, tem uma coisa, isso é uma coisa extra, um dinheiro extra. Eu encarava como uma profissão, não como uma religião, né? Eu não queria salvar ninguém. Essa talvez seja a diferença. Mas aí o que aconteceu? Aí eu comecei a fazer o reiki. Aí nos cursos aí, eles falavam, tem esse curso, tem esse aqui. Porque daí o que acontece? As pessoas te conhecem como terapeuta, tu começa a divulgar, e as pessoas ligam pedindo uma técnica específica. Tu sabe fazer isso? Aí eu pensei, bom, né, para mim ter para mim conseguir, é que nem, por exemplo, é parecido com o médico, assim, se ele ficar só com a faculdade não se atualizar, vai ficar difícil, né? Então daí o que acontece? Eu peguei e comecei a fazer esse curso para poder ter mais cliente, né? Para poder ter sucesso. Mas o problema é que, assim, esses cursos é um desafio. Porque se fosse só a técnica, tudo bem, até dá. Mas o problema é que as pessoas interagem muito. E assim, ó, eu não sei se é assim para todo mundo, mas as pessoas que vão nesses cursos são as pessoas mais narcisistas que eu conheci na minha vida. Porque elas têm que dizer que elas salvam o mundo. Inclusive, até uma vez eu fiz um curso com uma louca que falava toda hora que ela cuidava de um asilo, de uma creche. Não, a minha creche, eu cuido das minhas crianças, eu salvo aquelas crianças. Narcisa Tamboriguede, é o nível dela. E ela interrompia o curso toda hora para falar isso, que ela era Sim, as salvadora. pessoas que têm o narcisismo espiritual, né? Até psicologicamente já tem artigos sobre isso. Existe. Existe. Eu posso confirmar que existe, porque é específico. É específico. Porque pro resto eles se acham o cocô do cachorro, né? Mas para aquilo ali eles são. É narcisismo específico, que eu digo. Só para aquela coisa ali. Sempre assim, tá, mas eu tinha paciência, porque o meu foco era o curso. E eu achava isso muito engraçado. O foco das pessoas não era aprender a técnica, o foco das pessoas era socializar ou aparecer. Ou divulgar, acho que elas iam para divulgar o trabalho delas, não sei. Né? Porque quando eu comecei, a maioria das pessoas que faziam esse curso já era terapeuta, não tinha muita pessoa leiga. Depois, com o tempo, as pessoas leigas começaram a aumentar, mais pessoa leiga, que não trabalhava, entendeu? Que fazia técnica só para si. Só que assim, o que acontece? O problema é que os terapeutas são mais pirados que os leigos. Isso que eu achava fantástico, assim, porque o normal seria que os leigos fossem mais, né, perdidos, assim, estão lá, não trabalham com aquilo, então, mas não, é os terapeutas que tem. Aí eu comecei a fazer esses cursos, aí uma vez eu fiz um curso, que eu até esqueci o nome, mas é um nome bem estranho, porque eles misturam, eles conseguem a façanha de misturar hebreu com árabe e com inglês nos cursos, né? Então é uns nomes Ashtan, Ashiran, aquelas coisas todas, né? Uns nomes assim, não pode ser normal. Pode ser um nome que diz o que a técnica é, tem que ser um nome estranho. Aí eu fiz esses cursos aí, acho que era Ashiman, Ashirão, uma coisa assim, eu não lembro. Que o cara era assim, ó, o poço da arrogância, né? E eles são contra, porque daí eles têm toda aquela ideologia de matar o ego, né? Eles nem sabem o que é o ego. E um posto de arrogância, o cara falava palavrão cada 5 minutos, e aí ele falava que ele foi para os Emirados Árabes e não sei para onde mais lá, e que aprendeu essa técnica com eles, com os árabes, que não sei o quê, e que daí ele colocava num papel que tinha lá de carta o que a pessoa tinha, botava no envelope, e aí quando a pessoa ia no médico, o médico dizia que ela tinha aquilo que ela dizia, ele passava a pessoa. Esse era o nível. Que, ó, Aí a pessoa que sabia. abria o envelope e tava lá o que ele tinha escrito, tipo a mesma coisa. Eu tenho, sei lá, Ele contando.
Ele Diabetes. conta, Daí né? ele abriu o envelope, Isso. supostamente ele tinha acertado só de olhar a pessoa, sei lá. Só de olhar a pessoa. Claro, se a pessoa chega lá suando, com muita sede, óbvio que provavelmente vai ser diabetes, né? Então não é uma coisa, não é mediúnico. É só a pessoa ter um pouco de conhecimento de medicina básica, né? Aham. Quais os outros cursos que tu fez, assim, tipo, meio conhecidos? Aí tem a apometria quântica. Ah, não, aí começa uma nova jornada, é por jornadas, né? Essa é a saga dos reptilianos. Aí eu fiz a apometria quântica, né? Porque a pessoa não pode misturar só pseudociência, tem que misturar umas coisas alienígenas também. E eles nem sabem de onde que vem isso, né? Isso foi um cara, o David Icke, não sei se você ouviu falar, que inventou esse negócio, mas ele inventou daquele seriado V, que eram os reptilianos que vinham para a Terra e tal. Foi daí que saiu. Gente, a maioria dessas teorias da conspiração vem em seriado. Eu gosto de seriado, eu assisto bastante seriado. Então, quando eles vêm com essas histórias, eu fico, mas eu já vi isso, é um seriado. É um seriado, vem num seriado, cara. Star Trek, esse seriado do V, Guerra nas Estrelas, é daí que vem essas teorias da conspiração, porque é muito parecido. Eu acho que é daí que eles tiram. Porque eles acreditam que é alguém de Hollywood querendo falar a verdade. Aí usa o filme para falar a verdade. E aí, com esse negócio do David Icke, resgataram ele, não sei como, porque essa moça falava dele, né? Conhecia ele. Tiraram ele lá da década de 70, trouxeram para cá, e aí ela fez toda essa teoria da apometria quântica. Não sei se tu conhece alguma coisa da apometria quântica. Muito pouco, assim, eu nunca cheguei a pesquisar. Eu até quero fazer um vídeo que muita gente pergunta, mas ainda não Ah, pesquisei. e é muito louco, né? Porque é uma pessoa que está morando em Floripa, mas é argentina. É uma mulher argentina que criou isso. E ela conta que enquanto ela estava canalizando, eu não sei se isso é verdade, às vezes exagera um pouquinho, mas enquanto ela estava canalizando, aí tem a coisa da energia, né? Que a gente adora, energia. Aí ela estava canalizando a energia dos símbolos, ela dizia que ela tinha sangramento, que ela desmaiava, né? E assim, eu era uma pessoa tolerante, eu escutava esse negócio e eu, tá, deixa ela passar. Agora eu não consigo mais. Antes eu conseguia, eu fazia cara de paisagem quando Mas falava tu essas chegou a besteiras. aprender coisas assim, o que tu aprendia, tu usou depois como terapeuta, né? Sim, totalmente. Não, esse aí da apometria eu fiz tudo. E aí é que tá. Por isso que a gente cai nos negócios, a gente não conhece. Eu não conhecia na época o tal do Zacarias Sitchin, que ela usava como base a teoria do Zacarias Sitchin. Éramos nós astronautas, aquela coisa toda. Eram os deuses astronautas. Ela usava esse livro como base para falar do ZT. Toda aquela coisa, né, que aqui é comum, que a gente importou dos Estados Unidos, da teoria de conspiração, né, do ZT que mandam no governo, se desfaz, Hillary Clinton, aquela coisa toda. Era aquilo ali. Só que eu encarava, eu não dava bola para isso, eu só me interessava pela. Inclusive, eu ficava entediado com essa parte. E vamos lá, vamos para terapia, vamos para técnica, não quero saber disso. Mas tá, tinha toda a primeira aula, inclusive, das 8 às 6 da tarde, era isso. Não, e aí nessas aulas de. Fazendo um parênteses, nessas aulas de apometria quântica, é que me veio o Sai Baba. Eu nem conhecia que existia essa criatura na vida. Não sabia não conhecia esse Sai Sai Baba. baba? Sim, você Nossa, que está sentada. misturança! Tá sentada, né? Vamos lá. Agora vai começar o show de horrores. Aí tinha uma outra terapeuta, porque assim, esses cursos era divulgado em Porto Alegre por uma terapeuta específica, era um espaço terapêutico. Só que a gente fazia no hotel. Então, assim, o que acontece? Aí vem uma moça terapeuta também que trabalhava nesse espaço, contando. Preste atenção, eu não estou exagerando, ela bem e toda feliz ainda. O que a solidão não faz? Ela contando que ela recebia visita do Saibaba de noite, no quarto. Ah, eu fiz essa mesma cara, que eu não consegui fingir não consegui fazer cara de Mas, tipo, paisagem. uma Dessa visita vez. mental? Então, ela dizia que ela sonhava e que daí ela acordava, e porque eu não sabia que os saibabas largavam uns pozinhos. Tadinha, ele devia estar com fungo e não sabia. Aí largava uns pozinhos, e daí ela acordava e tinha uns pozinhos vermelhos, assim, na cama e na janela. Que era do Sai Baba. Sim, eu fiquei com essa mesma cara, essa foi a minha expressão. Só que naquela época era no início, em vez de eu entender assim, achar, não, isso é loucura, eu acabei me sentindo excluído, né? Porque eu não tinha essas loucuras. Então eu me senti completamente excluído. Isso não acontece comigo. O que está acontecendo? Nada disso acontece comigo. E era esse o nível do negócio, era o Sai Baba visitando, o Tipo, ET tu sentia, visitando.
tu sentia que tu era diferente porque tu não Eu recebia. sentia que eu era o ET. Eu sentia que eu era o ET. Ali. Entendeu? Porque não era. Não, eu nunca tive esse tipo de coisa, assim. Até porque eu nunca fui muito de guru, assim. Sempre eu achei os guru meio forçado. Então, nunca gostei. Porque, assim, uma coisa que a gente tem que entender é que a maioria dessas crenças é de fundo cristão, espírita. É espírita. A reencarnação, eles não usam pecado, mas eles usam energia negativa, mas é a mesma conotação de pecado. Quando eles dizem energia negativa, tá negativo, sabe, está carregado. E aí, o que acontece? Eu fui indo, fiz esses cursos e tal, ainda estava num grau de normalidade. Ainda não tinha reconstituição de membro perdido, assim, sabe? Não era esse nível ainda. Ainda não tinha mudança de DNA, ainda não tinha ET. Ah, não, não, e outra coisa. E daí elas começaram, porque eu era diferente, né? Elas começaram a querer me salvar, me tratar. Elas falavam que eu estava chipado, ou que eu estava com Agora vem a parte assim, total ficção científica. Ela, uma vez, disse que eu estava com entrante. Não sei se você ouviu essa palavra. Entrante. Então, é quando um ET, e não fica claro se é espírito ou se é ET encarnado, não fica claro, é ET. Entra dentro de ti e tenta te dominar. Aí tu entende agora as teorias de conspiração bolsonarista do chip e tal, é esse o nível, essa base. E aí ela tentou me salvar. E foi aí que eu escutei pela primeira vez a tal da constelação familiar. E eu dou graças a Deus à constelação familiar, que foi a constelação familiar que me tirou disso. Me Pois tirou é, dessa área. Foi sempre a constelação tá no meio, mas antes da constelação, eu queria te perguntar uma outra coisa. Esses cursos que tu fez, os 20 cursos, quanto tu lembra mais ou menos quanto custava? É, alguns outros nomes Ah, que então. fez e tal. Então, eu costumo dizer, eu sou liberal nos costumes, mas conservador na economia. Então, eu botava um limite. Eu não fazia curso mais de R$ 500. Esse é o limite, que não importava o curso que fosse. Eu botei esse limite na meu negócio. Para dinheiro, eu sou mão de vaca. Então, o curso que eu fiz mais caro foi 600, que foi o Diapometria Quântica, mas qualquer outro curso mais que isso eu não fazia. Não interessa. Então, foi na base de 350 a 500. Era por final de semana. Sim, mas tu fez 20, né? Sim, sim, ao longo de 6, 7 anos eu fui fazendo. Ah, Eu não tá. ia fazendo outras duas também, né? Eu não vou Ah, gastar, tá doido? porque Não, 20 vezes tá doido. 500 já dá bastante, né? Não, mas a maioria é 350. Aí eu era assim, tipo, curso barato eu tava lá. Curso barato eu tava lá. E eu comecei a me irritar porque era a mesma coisa. Eu dava nomes, mas era a mesma coisa. É que nem eu digo, é espiritualista. É espiritualista com espírita, é misturado. É sempre de fundo espírita, os cristãos, sabe? Eles tentam, uma vez, inclusive, eu fui até uma vez por causa de uma cliente, eu fui junto com ela nessa terapeuta, que ela estava fazendo uma meditação indiana. Gente, aprendam, tudo que for indiano não é, tá? É só o nome. Tá, daí ela estava fazendo essa meditação indiana e ela não sabia quem era Ganesha, não sabia quem era Shiva. Como é que uma pessoa está fazendo um negócio da cultura indiana se ela não sabe nem quem são os deuses, não sabe nada? Para mim, isso não dá, não cola. Entendeu? E ela ainda se dizia católica. As pessoas se Olha a apropriam mistureba. muito, né? De coisas, Isso é entre apropriação. aspas, exóticas, né? Isso é apropriação cultural. Isso é. Né? E também o xamanismo, nossa, meu Deus, o xamanismo. Eu me irritava quando me chamavam de xamã, porque daí veio uma moda do xamanismo antes da quântica, que era o xamanismo. E daí me chamavam de xamã, não sei o que, chamar xamãozão, mas não sabia dizer o que que era. Até agora ninguém me explicou. Ninguém sabe o que que é o tal do xamanismo. Eles acham que xamanismo é tocar tambor, fumar umas ervas, e eu chamo isso de hippie, né? Isso é hippie. Não é xamanismo. Então, começou assim, daí com esse negócio. Mas daí eu comecei a estudar xamanismo, só que daí eu tenho esse problema, Gabriela. Eu estudo, esse que é o meu problema. Eu comecei a pesquisar pelo lado antropológico. E aí que eu não deu para me participar de grupo, entendeu? Porque daí eu ia começar a questionar. Sim, Eu ia não começar a pode. questionar, mas Tu lembra alguma coisa assim mais absurda que tu tenha visto assim nos cursos que eles falavam
ou alguma experiência, assim, que tu viu fazerem. Eu sou muito curiosa nessas coisas, do que acontece dentro desses cursos. Eu vou contar algumas coisas de atendimento. No atendimento, tem 2 casos, assim, 3, na verdade, né? O terceiro fez eu começar a... Foi o início de eu começar a parar, porque eu vi que o negócio não era suficiente, entendeu? Que tinha casos que era para profissional da saúde, não era para mim. Mas a pessoa vinha igual, né? Então, o primeiro, assim, era uma cliente que vinha e isso era comum. Eu não sei, eu tenho alguma coisa com Umbanda. Primeiro que as pessoas aqui acham que o reiki é a mesma coisa que Umbanda, elas não sabem a diferença. Então, muitas vinham aqui para mim fazer trabalho de amarração ou separação, né? E aí eu tinha que fazer todo esse esclarecimento. Aí eu tinha algumas clientes que vinham aqui, elas incorporavam na mesa de terapia. E isso acontecia comigo. Os outros terapeutas não acontecia. Porque eu sempre fui meio diferentão, eu respeitava. Aí é que tá a diferença. Eu não tenho preconceito com Umbanda. A maioria desses terapeutas tem. Não gosta de Umbanda, tem um preconceito, tem medo de Exu. Eu não. Eu adorava em Corimba de Exu, adoro. É show. Mas eu não tinha preconceito. As pessoas, as clientes se sentiam confortável e manifestava na maca. Então eu estava atendendo a cliente e a cliente se entortava toda, fazia toda, não sei se já foi em alguma Corimba de Exu, ficava que nem um Exu, falava que nem um Exu, né? Uma mulher linda, super feminina, virava um macho. E aí ela ficava, e o Exu ficava me ameaçando. Maravilhoso, né? Assim, a pessoa novinha tendendo sozinha ali com um bicho ameaçando. Isso acontecia com alguma frequência, essa cliente também. Aí eu fui conversando com ela aos pouquinhos, entendeu? Porque na verdade eu senti que aquilo era para ela fugir um pouco dos problemas, sabe? Sim. Então eu comecei a conversar com ela para ela, em vez de fugir dos problemas, encarar, né? Também tinha essa peculiaridade, eu atendia 15 minutos só de reiki. Os outros 40 minutos eu conversava com a pessoa. Então eu mais conversava do que fazia a técnica. Porque desde o início eu percebi que era isso que a pessoa precisava. Alguém para escutar. Mais do que a técnica ali, que ela nem sabe o que está acontecendo, né? Muitas vezes. E eles também não querem saber, eles só querem que tu resolva o problema. Faz aí para resolver. E foi bom isso, porque eu comecei a perceber que alguns casos não era para mim. E eu tenho uma psicóloga, que é a que eu me trato também, que eu recomendo, só que ninguém vai, né? Isso também me irritava. Eu encaminhava para ela e ninguém ia. Continuava recebendo reiki, só o reiki. Porque tem casos que não dá. Aí entra os casos que eu falei para ti. Eu tive uma pessoa que também era terapeuta, que eu conheci, e uma pessoa que era advogada, e é essa mistura maravilhosa, né? Advogada e terapeuta. Tudo a ver. Aí ela chegava aqui e ela tava assim um pouquinho, ela tava com meio que um surto psicótico, porque ela chegava aqui e ela ficava toda hora, não, ela ficava toda hora pensando que tinha alguém observando a gente. Aí eu já percebi que não era para mim. Entendeu? Só que não tinha como eu chegar para ela e dizer, ó, vai numa psicóloga, porque tem toda aquela coisa, tá me chamando de louco? O que é isso? Tem toda Sim. essa merda, né? Isso que eu ia até te perguntar, que as pessoas, elas procuram muito terapeutas holísticos, digamos, né? Porque tem gente que nem sabe que terapeuta não é psicólogo, né? Então falam Isso. terapeuta holístico. E o problema é de psicólogo, mas a pessoa, ela não vai no psicólogo, ela acha que o psicólogo vai julgar ou vai tratar mal, não sei, alguma coisa acontece, né? Também eu tenho esse problema com a palavra holística, porque eu conheço a palavra holística da ecologia, que ela tem uma outra conotação. E eles não são holísticos. É isso que também me irrita. Se eles fossem holísticos ainda, tudo bem. Por quê? Porque eles não aceitam, holísticos dá a impressão de que eles aceitam todas as abordagens. Só que não. Eles rejeitam muita coisa, eles aceitam só aquilo ali. É que nem espírita, ele aceita só a doutrina espírita, entendeu? Por isso que eu chamo de espiritualismo, que é aquela coisa. Né? E aqui é tipo que nem eu já fui em reuniões e coisa, é quase como uma igrejinha, assim. Quando tem essas reuniões, tem as oração, tem coisa. Qual é a diferença? Não tem. Eles não estão questionando nada, eles só estão reproduzindo. E aí teve essa cliente aí que eu falei que estava com mania de perseguição, sem dúvida. Que ela ficava toda hora olhando para ver se não tinha ninguém escutando a nossa conversa. E daí ela disse que era por causa do ZT. É os famosos. Aí nós não era reptiliano, é os tal dos Grey. Esses aí é os campeão, acho que é mais que reptiliano. É o Grey. Que é o cinzinho aquele, né? Olharam muito fogo no céu. Então, não, e era maravilhoso, né? Porque daí o que acontecia? Eu tinha um certo trauma com esses ET, eu tinha medo deles, eu tinha
naquela época, trauma, porque meus pais me assustavam quando eu era pequeno, para mim não sair para fora. Eles diziam que tinha os ET que pegavam, que eram esses aí, os Grey. Então eu tinha trauminha. Então vinha essas coisas, para mim era maravilhoso. A pessoa que já tinha um medo. E aí veio uma outra pessoa, e aí foi aí que eu peguei. Veio duas clientes, uma atrás da outra, um pouco depois disso, foi aí que eu pensei, eu acho que eu vou ter que ou procurar uma qualificação psicológica, fazer um curso de psicologia, ou parar. Porque começou a vir os casos sérios, não os ET, não os delírios. Veio uma pessoa com um filho autista, porque a ideia ela queria que eu curasse ele. Isso, assim, eu já sabia que não era esse o toque. Ou pelo menos que eu desse usasse floral, entre os floral, que eu usei, eu acho que uma outra vez, porque eu fiz o curso mais para dizer que tinha para chamar cliente, porque eu também nunca fui muito. Então, daí o que acontece? Aí ela veio porque ela queria ter um momento porque o namorado atual dela estava reclamando. E ela queria transar com ele, essa é a realidade. E ela queria que eu desse um calmante pro filho dela para ele ficar quieto enquanto eles. Eu falei, tá, mas tu já não fez diagnóstico, não leva no médico? Sim, mas ele não quer dar calmante para ele. Óbvio, né? Óbvio, não é assim que se trata o autismo. E aí, logo depois, veio uma moça que tinha perdido o bebê. Aí é que eu vi que eu tava fora do meu escopo. Eu consegui ajudar ela um pouco, mas porque ela já estava no final do processo. Ela estava precisando aceitar, era essa a questão. Porque imagina, ela tinha cenas fortes, aviso. Ela tinha ido no banheiro e ela fez o aborto ali. E ela viu o feto no banheiro, no vaso. Entendeu? Foi uma coisa muito cruel, muito bruta. Então foi muito difícil para ela. E o marido não sabia lidar, né? Ó, claro. E o problema é que ninguém procura psicólogo nessa cidade. Por favor, né? E tanto que é que eu desisti de indicar, porque não vão. Por que tu acha que as pessoas procuram mais o terapeuta holístico, né, entre aspas, do que um psicólogo, por exemplo? Porque o psicólogo, ele não vai reforçar a tua crença, ele não vai te deixar num lugar de cômodo, não vai te deixar num lugar de comodidade. Ele vai tentar te tirar, ele vai te ajudar a tu a processar, porque a maioria das pessoas, ela não processar, não quer aceitar, hoje em dia, as pessoas não querem aceitar o luto. Não querem aceitar perder. Por exemplo, quando muitas pessoas vieram aqui se sentindo se separaram, né? E elas se sentiam um fracasso por ter se separado. Isso é uma coisa que eu nunca entendi. Da onde que uma separação, fim do relacionamento é indício de fracasso? Mas agora eu entendo, porque daí depois eu fiz o curso de filosofia. Que mais isso ainda, né? Eu fiz o curso de filosofia e comecei a entender por que as pessoas pensam do jeito que pensam. Tem toda uma influência da filosofia grega e tal, tem toda essa questão. E da religião também. Então, daí as pessoas têm dificuldade de lidar com a realidade. Eu acho que esse é o ponto. Não querem lidar com a realidade, por isso que elas imaginam que tem chip na vacina, que é fraudemia, esse tipo de coisa. Porque a realidade, ela é dura. Não adianta. E foi por isso também que eu não tive sucesso, porque eu dizia para a pessoa, a realidade é dura, tu vai ter que lidar com ela. Porque não lidar é pior. Mais para frente, tu vai se ralar. Porque a realidade cobra, não adianta. E aí tu imagina que esse meu discurso não era popular. Então, aí o que aconteceu? Aí as pessoas foram começando a parar de vir, porque eu começava meio que tentar, tipo, não põe a desculpa no ET. Seu casamento tá infeliz, o que tu vai fazer? Vamos lá, o que tu quer fazer para mudar? O que tu precisa... ou você para. Não deu certo, não deu certo. Não. Tipo assim, sabe? Eu acho que essa é a questão. As pessoas, elas vão para terapia para fugir da realidade, não para resolver o problema. Ou para tentar que o terapeuta holístico Reforço. milagre, né? Tipo assim, resolve meu problema para mim, deixa eu seguir com a minha vida. Essa é a ideia. Resolve meu problema, não me incomoda, sem eu ter que incomodar, sem eu ter que me esforçar. É tipo mágica mesmo. Entendeu? Tirou obstáculo. É o Ganesha removedor de obstáculos, é isso. Quando tu trabalhava como terapeuta holístico, por que tu decidiu fazer isso? Pelo dinheiro? Porque tu sentia que tu tinha alguma coisa especial? Tu acha que em algum momento tu também foi um pouco narcisista em achar que tu poderia resolver coisas? Tipo assim, honestamente, o que aconteceu?
Amado, eu não conseguia resolver nem meus problemas. Acho que eu pensava que eu ia resolver o problema de alguém. Eu sou até meio realista demais, isso é meio ruim. Eu tinha que ser meio mais, mais louquinho. Mas assim, eu nunca pensei, tive essa coisa de Salvador. Então, inclusive, foi por isso que eu não consegui ter muita popularidade. Porque eu não me botava nesse lugar de Salvador, porque a maioria se coloca, e as pessoas estão procurando isso, né? Se salva. Jesus. Estão procurando Jesus. E eu nunca me botei nessa. Inclusive, a minha mãe dizia que Jesus tinha me escolhido para ajudar os outros, e eu sempre debochava dela. Mas assim, tadinha. Mas eu nunca me coloquei nesse lugar. Na verdade, eram duas coisas. É porque eu meio que misturei minha pesquisa do ocultismo e tal, de mitologia, com essa coisa, porque eu achava que era parecido. Eu achava que, tipo assim, bah, eu vou conseguir trabalhar com uma coisa que eu gosto. Não. Ledo engano. E o segundo é porque eu queria me sentir útil. Era uma coisa que eu aparentemente conseguia fazer bem, e eu queria me sentir útil, entendeu? Que eu acho que é por isso que a maioria das pessoas buscam trabalho. Claro, tem a sustentabilidade, né? Que isso é fundamental. Mas acho que a pessoa precisa, todo mundo acho que precisa se sentir útil, assim. Não tem uma pessoa que goste de se sentir inútil. Então eu procurei isso, né? E como assim, eu sempre fui obeso e tal, então eu tinha essa coisa de me sentir inútil, de me sentir excluído e tal, essa coisa. Então eu também estava buscando essa coisa de fazer parte de algo. Uma ideia meio de Mas pertencimento, assim, também. isso, exatamente. Agora eu vou contar o caso da constelação familiar, que foi um Agora a caso. gente tá Eu, entrando. Agora é mais ou menos quando. Bom, para quem não entendeu, o nosso convidado é graduado em filosofia, não é um cursinho de sim. filosofia, é uma graduação em Ah, não, filosofia. não foi com o Olavo de Carvalho. Foi uma Não, graduação em filosofia de mesmo. verdade. É, e aí, nesse momento da graduação, tu meio que conheceu a constelação e foi quando tu começou a deixar de atuar como terapeuta, é isso? Foi o que quebrou. Uhum. Quebrou de ver. Porque assim, a graduação, tu conta um pouco da tua graduação. Eu acho que não tem uma graduação que não seja traumática no Brasil, né? Complicado. Que daí, o que aconteceu? No final do curso, a professora implicou com a gente. E aí, de novo, né? Preconceito religioso no Brasil, né? Porque eu tinha um colega que era um bandista e que ele estava fazendo um trabalho sobre a filosofia iorubá. Filosofia. Que existe. Só que a professora disse que não existe. Que negro não tem filosofia. Ela disse claramente, não disfarçou. E aí, como eu era amigo dele, ela pegou implicância comigo, com todo mundo, e ela até ameaçou processar a gente, porque as pessoas começaram a reclamar que ela era grossa, horrível. Os coleguinhas também não ajudavam, né? Eles não faziam trabalho. Tinha que fazer um paper por semestre só, barbada, e ninguém eles não faziam. E daí, o que acontecia? Daí ela até sentou a gente uma vez, ameaçou processar, porque ela tinha amigo na PUC, que era advogado. Foi um trauma, foi uma coisa assim, ó, esse diploma eu ganhei. Esse diploma eu venci, eu não ganhei, eu venci. Foi difícil. Aí o que a pessoa foi fazer, né? Isso eu até esqueci de botar no e-mail. Eu fiz o rapé, deixa eu ouvir falar. Que é o primo da ayahuasca. Aí eu fiz o tal do rapé. Tadinha da terapeuta, eu fiquei com pena dela, porque quase que ela teve que chamar a polícia. Quase, tadinha, ela ficou desesperada. Ainda bem que tinha outra pessoa ajudando ela, porque assim, não foi, tinha um espaço, inclusive na esquina aqui de casa abriu um espaço, e daí ela tinha uma outra pessoa que ela chamava de Porto Alegre para aplicar o rapé. Eu apliquei o rapé, só que daí o que eu fiz, né? Eu fiz uma coisa bem consciente. Aí eu disse, eu vou exorcizar meus demônios. Aí eu urrei, eu gritei, foi uma maravilha. Para mim foi ótimo. Sabe, toda aquela revolta que eu passei 3 anos com Liberou, aquela liberou professora, tudo. eu liberei tudo. E realmente, é um enteógeno, é um veneno. Você tá tomando um veneno, na verdade, que eu usei um veneno. Então, teve momentos que eu quase perdi a consciência. Tem um efeito físico, não é só na imaginação. Mas eu aproveitei para botar para fora. E daí a mocinha ficou até com medo, assim, porque as pessoas são contidas, né? Elas não gostam muito. E eu já sou mais, eu tô me sentindo assim, o que eu vou fazer? Mentir? Não. Então daí eu botei para fora, tá? E aí eu acho que a mocinha ficou tão apavoradinha, mimosa, que daí ela me recomendou a constelação familiar, entendeu? E eu disse, tá. Mas aí, como eu sabia que, né, os terapeutas são assim, eu falei para ela, ó, eu sou homossexual, não tem problema. Vê aí uma pessoa que não tem problema, né? Só que não adianta, porque elas acham que é só uma fase. Então daí o que acontece? Aí ela marcou era um terapeuta.
E aí, para começar, o cara não conseguia olhar no meu olho, né? Não conseguia chegar perto de mim. Já para começar. Né? Então ele chegou quieto e saiu quieto. Tá com a cabeça Tu baixa. Foi muito fez a estranho. constelação com outras pessoas ou tu fez aquela de boneco, assim? Como que foi? Ah, não. A de boneco, Não sei. não. Não, não. Não, eu não. Não. Barbie, não. Aí, ela deu essa opção, né? Eu falei, não, melhor para outras pessoas. Eu não tenho vergonha, Aí assim, nesse foi, sentido. tu foi o Pode constelado falar. e tinha outras pessoas fazendo os Tinha papéis. 10 pessoas. Tá, então tu foi o constelado e mais 10 10 pessoas pessoas. 10 faziam. pessoas não conseguiram me ajudar. Ah, como foi? 10 pessoas. Então, daí o cara chegou, eu já conhecia, porque eu era amigo de um casal de terapeuta e um deles era constelador. Mas era daqueles ainda mais moderado, não era essas loucuras. Não, isso tu vai adorar, sinta-se de alma lavada. Eu quebrei o terapeuta, eu quebrei o constelador. Fiquei 3 horas com a criatura, 3 horas. Começou às 8, eu saí às 11. Fiquei 3 horas com a criatura para resolver meu problema e não resolveu. Tá, mas qual que Mas é, aí, tipo, qual o problema que 3 horas. levou pra ele resolver? A vida? Não, não, eu sou mais específico, ainda bem. Eu não digo assim, prosperidade, não. Não é o meu tipo. Não, é a questão assim da relacionamento, relacionar-se. Eu tenho dificuldade de me relacionar assim, com as pessoas, com a Ah, família, entendi. com coisas, com essas crenças. Agora eu entendo que é uma questão mais cultural, que não encaixou, não encaixei com a cultura, assim, né, cristã, vamos dizer assim. E daí é isso que eu falei pra ele, né? Vamos lá, relacionar, também pra ver se eu consigo ter algum relacionamento. Não, e daí assim, vamos rir agora, né? Aí a terapeuta, né, que estava, coincidentemente, ela estava grávida nessa época, e fazia todo um drama. Eu fui numa palestra dela, meu Deus do céu, todo um drama, que, ai, tá difícil, meu filho, não sei o que. Ai, a gente tem vontade de não sei o que, mas tem que amar, aquela coisa toda. Não quer admitir que tá tendo, porque tem, tu sabe, né? Tu é grávida, tem, não é normal, assim, não é tranquilo, tem dor, tem um monte de coisa, né? Tem hormonal e tal. Só que ela tava em negação. Tá, e daí ela pegou, ela sentou, durante a sessão, fazia parte da constelação, ela sentou nos meus joelhos e ficou me olhando. Eu tive que me controlar para não rir, sinceramente, porque era cena de cena de série de comédia. Ficava me olhando assim. E ela disse que ela estava representando a Mãe Universal. E ela ficou me olhando assim, mexendo na minha coxa. E quase que eu disse, amada, eu sou gay. Ai, gente, eu me controlei, eu me controlo. Eu tento respeitar. Amada, eu sou gay, tá? Não tô aqui pra isso. Não tô na casa assim. Então, não, eu tinha que me controlar o tempo inteiro pra não rir. Imagina, nem no teatro a gente consegue fazer um negócio desse. E tu pagou por isso? Então, paguei. Eu já fui otário. Eu já fui Pagou otário. quanto, tu lembra? Mas, calma, então, aí tem esse meu negócio de eu ser mão fechada, né? Aí esse foi R$ 200. Ah, Mas tem uns que é R$ 500. É normal sim. ser R$ 500. Não. Eu perguntei pra ela, ó, se for mais que 200 eu não pago. Ainda tem É mais, né, 200, pra te ela ver. falou 200. Tá, e como que eles, Foi! entre aspas, como que eles resolveram teu problema? O que que tu tinha? Como que tu ia se Não. relacionar com a família, ter um relacionamento amoroso? Como é que aconteceu? O que que era o problema? Amada, é constelação familiar, então o problema era com a mãe, é óbvio, né? É óbvio, a mãe não aceitou. Clássico. Que a mãe, ai, não aceitou, não aceitou direito, assim, eu ter nascido, teve muita ansiedade. Coisa óbvia, né? Toda mãe tem ansiedade com o filho. Eu não sei que seja psicopata. E aquela coisa, mãe autoritária, pai bundão, é sempre a mesma desculpa. Eles não tiveram coragem de tocar na homossexualidade. Certinho. Cara. E aí ficou 3 horas, né, se enrolando. Aí troca mãe, troca pai. Aí vem a mãe. Já foi, acho que todas foi a minha mãe lá, todas as pessoas que estavam ali, que trocavam. Aí mudava de posição, direita, esquerda, para frente, para trás. Aí botava a mão no ombro. Foi assim, ó. Foi um teatro. Literalmente. Teatro. Aí tá, deu 3 horas. Aí o cara já tava com olheira, já tava suando.
Sim, 3 E horas aí, naquilo ali nem valia mais os R$ 200, já tava muito caro. não, aí ele largou a toalha. Jogou, fisioterapeuta jogar a toalha. Eu tenho esse mérito. Jogou a toalha e falou: vamos ter que deixar para uma parte 2. E aí, e não é que quando estava terminando, uma menina, não sei da onde, nunca vi na minha vida, num canto, de berro. Não, mas foi um berro, foi. E começou a chorar. Bem assim, do nada. E aí, o que ela estava representando? Depois de 3 horas, eles conseguiram chegar no mínimo. Ela estava representando a minha rejeição. E o terapeuta ficou desesperado, porque ele não conseguiu fazer ela parar de óbvio, né? Mas ela tava chorando de verdade, alguma coisa aconteceu ali com aquela De menina. verdade. Sim, ela também devia estar se sentindo ajeitada e tal, então ela teve uma ressonância, teve uma identificação, como no meu caso. O que é normal, aconteceria em qualquer terapia em grupo. E daí ela começou a chorar. Só que daí ele já estava largando fora. Tchau, vamos encerrar. Aí ele Você disse, vamos tava encerrar. cansado, o terapeuta. E aí encerrou e ficou por isso mesmo. Ficou. Daí a mãe da criança que teve que resolver, a mãe dela que teve que se resolver ali. Mas a menina tava participando da constelação ou só tava sentada Sim, assistindo? Tava não, ela participando. estava participando, mas ela estava no cantinho dela até aquele momento. Estava ali quietinha, e aí ela deu esse berro e começou a chorar, que ninguém amava ela. Gente. E aí foi nesse momento E que aí eu constelação e pós-faculdade de filosofia que tu decidiu não ser mais terapeuta, é isso? Terapeuta holístico, no caso. Isso, as constelações, começou muita forçação de barra, e as pessoas só queriam isso, e eu não ia fazer esse curso, até porque é R$ 5.000, R$ 2.000. Não, não é o meu budget, não. Não é meu limite, é o meu limite de verba. Estourou o teto, não. Esse era o meu lema, né? E daí o que que acontece também? Aí começou o tal do teta, não, aí piora. Aí começa o teta healing e o mindfulness, aquele negócio, e aquele dos pontos, que é o do mind, não sei o que lá. Ciáticas. Base Axis, isso. Esses dois começou. E aí, quando começou, o Teta Healing ainda era uma coisa que, tipo, ok. Mas daí tem a questão da reconstituição dos membros, aquela bobagem toda, mudança de DNA e tal. Daí, como eu falei, eu fiz a cadeira de genética, né? Então eu sei que não é assim que funciona. Tu percebeu, por exemplo, que as clientes que tu tinha, elas queriam mais, tipo, constelação, meio que acabou essa onda, sei lá, de apometria, reiki, e aí entrou Teta Healing, barras, constelação. E os quânticos, colchão quântico, água quântica, tapete quântico, os quânticos. Isso nunca é amada. Tá? Como é que é? Senta e relaxa, porque isso nunca Isso vai passar. foi o quê? 2017, Infelizmente. 2016, por aí? 2000, não, isso foi 2018. 2018, né? Por Que aí. foi, acho que, o alta do Barra de Axis do Teta Rio, aqui no Brasil, né? Nos Estados Unidos já tem há tempo. Mas veio aqui pro Brasil, a moda brasileira, né? Não é bem o que é lá. Eles Uhum, fazem uma adaptação. claro. Tem mais isso ainda, não é original. Ah, Mas e é aí tu versão. decidiu sair fora. Aí eu decidi, gente, olha, vou levantar minha barraca e vou seguir. Não, não, eu já era considerado o filho do demônio, né? Porque eu falava desses negócios meio ocultistas e para eles isso é coisa do demônio. E aí ainda tem mais a questão assim que eu não deu, né? Porque virou muita só viagem, só viagem. E aí o que que acontece? Aí tem essa questão do New Age, né? Porque todas essas técnicas, absolutamente todas, é permeada por essa ideologia New Age. Assim, ó, tu consegue identificar claramente, assim, tá ali. E aí o que que acontece? Aí entra esse meu defeito de pesquisar. E aí eu descobri, tu sabe de onde que vem esse movimento New Age? Tu Hum. já deu uma olhada, já pesquisar, Já, sabe de onde é que mas, vem? mas pode falar. Uhum. A primeira pessoa que usou esse termo foi a Madame Blavatsky. Não sei se já viu falar da teosofia e tal. Lá no século XIX, lá mais século XX, início do século XX, lá longe. Foi ela que usou esse termo. E depois a pessoa que consolidou esse termo, que foi para o yoga, daí o que acontece? A Madame Blavatsky trouxe o yoga para o Ocidente. Só que o yoga de verdade, assim, o tradicional, né? Só que daí começou a disseminar, as pessoas começam né? Aquela coisa, quem conta um conta, aumenta um ponto.
foram colocando coisa em cima do yoga e agora tem os yoga que é quântico, né? Tem o yoga quântico. Então, daí o que acontece? A Madame Blavatsky trouxe isso, ela chamou de nova era, essa despertar de consciência. Foi que começou também a tal da consciência, que é outra coisa que me irrita depois que eu fiz filosofia, que o que eles falam, chamam de consciência, não tem nada de consciência. Não é. Nem na física, nem aliás, nem na psiquiatria, nem na psicologia, nem na filosofia, nada. Não é consciência. O que eles falam, mas é crença. Eles confundem crença com consciência. E aí, o que aconteceu? E aí eles ficam furiosos comigo, né? Porque se tu pesquisar, tu vai descobrir que é verdade. Aí eles ficam furiosos comigo porque quem que popularizou esse termo New Age foi o Aleister Crowley. Sabe o Crowley, que todo mundo ama? Foi ele que popularizou. Foi ele que disse, eu sou o arauto da nova era. Foi ele que popularizou esse termo e foi ele que popularizou o yoga. Práticas de yoga. Porque ele praticava. Então eles ficam furiosos, que eu digo para eles, esse negócio que vocês estão falando vem daí. Claro, porque a maioria das pessoas que seguem essas terapias, que eu percebo muito pelos vídeos que eu já fiz, ninguém pesquisa, elas só ouvem o que o professor fala no curso e reproduzem, sem nunca pesquisar, por exemplo, a própria constelação familiar. Quando eu fiz o primeiro vídeo que eu falei, o criador falou isso, 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 muita gente me chamou de mentirosa. Aí eu fui lá, fiz outro vídeo, abri o livro do cara, página tal, parágrafo tal, tá tudo escrito. Só que ninguém tem vontade, ou sei lá, ou são tudo preguiçoso, e não abrem o livro, não pesquisam, né? E aí, assim, quando tu decidiu se desligar disso, tu pensou na questão financeira? Foi tipo um empecilho, assim? Porque a outra moça que eu falei da constelação, ela disse que foi muito difícil o desligamento por questões financeiras também, né? Então, mas aí a pandemia ajudou. E daí estourou a pandemia, né? E aí, como eu tava com diabetes, hipertensão, toda aquela obesidade, eu disse, então, vou aproveitar para parar agora. Porque as pessoas não estavam querendo usar máscara. E eu não ia atender sem máscara. Aí já ia dar problema. Aí já não ia ter cliente igual. Complicado. Eu fiz alguns atendimentos pelo WhatsApp também, né? De tarô e tudo. Continuei mais ou menos. Só que aí eu aproveitei, vamos parar, vamos encerrar. E agora eu tenho que ver o que eu vou fazer para essa questão do trabalho, né? Talvez eu tô pensando em fazer tipo um curso de psicologia e tal, para continuar nessa área. Porque é uma Talvez coisa que se tu gosta bastante de ajudar as pessoas, eu acho que desde o começo do relato eu pensei muito em psicologia, assim, acho que seria legal, né? seria bom, porque daí eu vou ter o treinamento, né? Para lidar, porque são situações sérias, complicadas, né? E aí o que mais ajudou? Aí vai mais um negocinho, né? Que é a questão do feminino, sagrado feminino, sagrado masculino. Eu sou assim, pau para toda aula, fiz toda coisa nesse negócio de terapia. Então tem também a questão do sagrado feminino, sagrado masculino. Ah, e eu sou uma pessoa assim que eu sou meio não binário, assim, sabe? Esse negócio de feminino e masculino é tudo, eu entendo que é muito preconceito cultural, né? Estereótipo cultural. Que é o que eles trabalham, então eu fiz parte, porque eu não posso fazer parte do sagrado feminino, porque eu tenho corpo de homem, né? Aí não dá. Porque é só quem tem útero. Porque elas trabalham o útero. Mas, que nem eu falei, minha irmã tem um círculo feminino e eu sou metido. Eu também dava workshop de sagrado feminino, eu dava. Do meu jeito, né? Assim, não essa coisa viajada. Inclusive, então, para te ver como é o diferencial, o primeiro workshop que eu dei foi numa sex shop. Só que daí eram pessoas mais conscientes. Não tinha essa romantização, sabe? A minha pegada não era romântica, a minha pegada era desfazer esses preconceitos culturais que a mulher tem com a menstruação e com ela mesma, né? Esse era o meu intuito. E eu achava que era interessante um homem falando sobre isso. Causava uma mudança, causava um choque, porque é o inesperado, né? Não é de se esperar que um homem entenda sobre menstruação. Eu trazia a parte médica também, para não dar muito aquelas fantasias, entendeu? De que a menstruação fertilizar a planta, por exemplo, né? Sim, Que para tem. mim o meu problema muito grande com o sagrado feminino, bom, além de eu achar que é completamente excludente, né? Porque exclui várias pessoas que Total. são mulheres também.
Tem a questão que eu já entrei em alguns grupos de sagrado feminino para investigar, assim, Eu falam tentei. muito sobre contra ir ao ginecologista, contra o uso de preservativo. Por exemplo, agora que eu tô grávida, né? Falam muito sobre a obrigatoriedade de tu ter que amamentar a qualquer custo, senão tu não é mulher o Sim, suficiente. Às vezes a questão corte do natural? parto natural. A gente sabe que é melhor, mas tem mulheres que não têm como, por razões Não. médicas, e tem toda aquela coisa de abandone o anticoncepcional, abandone o preservativo, seja natural. Mas a gente tem Não, e outra. ISTs, a gente tem um monte de coisa, né? Não, e esse do parto natural, não sei se você sabe, é mais complicado. Por quê? Porque geralmente as pessoas pegam algum terapeuta holístico para fazer o parto natural. Sim, alguém que não tem Entendeu? formação nenhuma, né, na área. Não. Então, esse que é o problema. Então, eu sempre fui contra isso. Então, também, né, não fui popular. Mas só que daí, né, aproveitando assim que as pessoas me veem como homem, aí eu resolvi fazer esse sagrado masculino, porque eu pensei, deve ser diferente. Como sempre, eu me engano. Não, é a mesma coisa. Só que é pro homem. E aí, não, eu ainda peguei, né, para ajudar, peguei um cara que tinha fundamentação junguiana. É complicado. Então, aí, ele é querido, assim, mas é que era uma coisa. E também rolou a cura gay, né? E daí, meus coleguinhas, um deles, achou que eu tava lá para me curar da viadagem. Mas o sagrado masculino é uma coisa meio grupo de macho hétero, alguma coisa do Sabe, gênero? você conhece o termo esquerdo macho? Ah, sim, é tipo É nesse ali que é nível. o. É nesse nível, é esquerdo macho, a pessoa. Não, eu sou feminista, Mas não é nada, é muito mas. machista, né? Sou feminista, mas mulher minha não vai ser vadia. É isso aí, esse é o nível. Então, o sagrado masculino é meio assim, vamos manter os, entre aspas, machos alfas no poder, nananã, essas coisas assim, esse besterol. Isso, mas sendo feminista. Então, porque eles são, se consideram, né? E aí, não, mas pelo menos eu aprendi um pouco a dançar. Então, amada, porque é o seguinte, aí o que não, ai meu Deus, não. E agora tu vai assim sair do corpo e voltar. Então, qual é a concepção que eles têm de feminino? Porque daí a primeira ou segunda reunião, ele fez uma dinâmica, que é muito dinâmica, né? Tudo como é que é? É teste para fazer teste para emprego, né? Dinâmica em grupo. Eles pegaram essa mania. Aí a dinâmica que ele fez montou no centro um altar extremamente fálico. Agora eu tenho que dar razão para Freud, porque é fálico o negócio. Tudo fálico, com um bastão no meio, inclusive, né? Não precisa nem dizer, não é sutil. Tudo organizado. Aí ele falou: o que vocês sentem quando vem isso? Tá, daí as pessoas diziam que se sentiam bem, não sei o quê. Aí ele bagunçou tudo. E aí ele disse: o que você sente quando vem isso? Aí todo mundo ficou desconfortável, menos eu, normal, né? Menos eu, porque para mim aquilo ali era só um negócio que ele bagunçou, não senti nada. Ok. Aí ele falou: então, esse primeiro é o masculino e o segundo é o feminino. Porque para eles o feminino representa o caos. O masculino é um bastão fálico e o feminino Organizado. é uma coisa bagunçada, é isso? Isso. Que a mulher representa o caos e o homem a ordem. Sentido zero, porque eles estão falando, né? Total. E aí ele falou que a gente se sente desconfortável porque é uma questão cultural, é preconceito. Tem que aceitar que a mulher é um caos. E eu sempre tive uma vivência mais feminina. E isso não fez sentido para mim. Nessa época eu já estava mais terapeutizado, já estava mais psicologizado, né? Já estava na psicóloga. Então isso não me afetou muito, mas se fosse antes eu ia ter uma crise, né? Porque bagunça, é uma loucura, né? E daí o que que acontece? Aí tem a dança feminina, presta atenção, tem a dança feminina e a dança masculina. É a casa do sol e a casa da lua, tá? É esse o nível do negócio. Que era diferente, o que é ridículo. E daí eles falam que uma mulher dança na vida diferente do homem. E daí para dar certo eles têm que entrar em harmonia. Eles botavam as mulheres dançando com os homens. Só que daí as mulheres dançavam de um jeito, os homens dançavam do outro, e tu sabe que quando tá dançando uma música tem que ser um ritmo, não pode ser dois. Vergonha alheia, isso. Eu tô sentindo vergonha alheia de imaginar esse momento, assim, todo mundo ali, não sei.
Não, essa foi a parte que a minha obesidade me ajudou, né? Porque daí eu disse, não, eu tô com dor na junta, eu não vou poder. Eu ficava só assistindo. Mas daí quando veio esse negócio da cura gay, daí eu disse tchau. É o que eu digo, as pessoas me livram das coisas, não preciso me preocupar. E um coleguinha falou que ele tava na esperança que eu ia deixar de ser viado. E aí, depois disso, tu não fez mais nada, no caso. Parou. Isso, depois disso eu parei, eu fiquei mais pesquisando meus negócios. Fiz até alguns cursos de Zoom, no Zoom, né? Online, mas não de terapia. Sim, sim. Não de Coisas que terapia, tu gosta de estudar, né? né? Não, eu fiz um curso. É óbvio que essa gente não ia gostar de mim, né? Eu fiz um curso sobre a história da demonologia, desde a Idade Média até agora. Um curso meio histórico, assim, com prática, mas também bem histórico. Esse tipo de coisa que eu gosto, entende? Estudar a história do negócio. A antropologia também é legal, sabe? Fato histórico, como é que se fazia. Esse tipo de coisa é mais interessante do que essas crenças. Até porque esse tipo de crença não faz sentido para mim, porque eu não sou cristão. Não Sim, mas consegui, eu não é consegui. interessante que tu levou bastante tempo para perceber tudo isso, porque tu começou muito novo, né? Ali, 13, 14 anos, até todo o processo de amadurecimento, até entender que aquilo não era para ti. E, bom, Isso. não sei se tem mais alguma coisa que tu gostaria de acrescentar, se não, deixe uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo. Foi Então. bem diferente teu relato, que foi bastante coisa diferente ao mesmo tempo. Acho Aí que eu falo rápido. Eu até ia dizer pra ti, se eu estivesse falando muito rápido, me avisa, porque eu falo rápido. não é bom porque tu tá contando várias coisas diferentes que É. a gente não escutou antes por aqui. Então, é bom para as pessoas ficar avisadas, assim, porque às vezes o que acontecia comigo? Não é que eu não tinha me dado conta, assim, que era umas loucuras, me irritava. Os cristandade do negócio, que é totalmente cristão. Me irritava, mas é que daí eu achava que eu era errado, entendeu? Que eu estava sendo o problema, que eu estava tendo TOD, né? Estava sendo o opositor crônico. Inclusive, esse é o meu diagnóstico que as pessoas me dão. Opositor crônico. Porque eles dizem, eu questiono. Não, eu estou questionando a vacina, eu estou questionando a ciência. Não, eles não estão questionando nada. Não, eu estava questionando, eles não questionam nada, eles só querem reforçar as crenças dele. Então, se eu quero deixar uma mensagem para as pessoas, é essa. Tipo assim, questione de verdade, pesquise. Agora tem Google. Quando eu comecei, não tinha. Eu tinha que depender de grupo do Yahoo e do Orkut para descobrir. Não estava online tudo isso. Agora está online. Pesquisa. Outra coisa, presta atenção no discurso dos terapeutas, das pessoas, dos divulgadores dessa área. Presta atenção no discurso deles. Porque tem, assim, se tu prestar atenção, tu consegue ver que tem a manipulação. Consegue perceber a manipulação. Isso também foi uma coisa que pegou. Consegui perceber, sabe? Quando vem muito com aquela coisa doutrinária, muito com aquela coisa religiosa, dogma, porque eles se dizem livres, mas eles são dogmáticos, né? A quantidade de terapeuta que se declarou bolsonarista, inclusive que eu conhecia, que também foi que me afastou do negócio, não tem cabimento, né? Sim, muitos, né? Comece a prestar. E preste atenção entre o discurso e a prática, porque eles não fazem aquilo que eles discursam muitas vezes. Ache isso estranho, perceba. E pesquise a história das coisas, que nem assim, pesquise a história do movimento New Age, por exemplo. Você vai ver que não tem nada a ver com o que eles falam. Que era uma outra coisa, foi distorcida, já começou de uma forma distorcida e piorou, e agora as pessoas nem sabem o que é. Estudem, procurem estudar um pouco a história das coisas, um pouco a filosofia das coisas, para entender. Eu acho que essa é a questão de pesquisar, de querer romper com a bolha, vamos dizer assim. E aí não façam que nem eu aqui, não fiquem assim, tipo, respeitando a loucura. Não vou falar nada, tem que respeitar. Não, chega para a pessoa e fala, de repente, não é bem assim, não precisa ser grosso assim, pode ser delicado, mas fala, de repente, não, isso não é muito verdade, dá uma olhada aqui, vem comigo, vamos pesquisar, vamos descobrir. E aí tu vai descobrindo que é tudo pseudociência mesmo. Quando eu comecei era só crença, mas depois virou pseudociência, total. Não tem, não adianta, não tem como açucarar, não tem como disfarçar, é pseudociência. Porque eles dizem que cura, que é melhor que a ciência tradicional, que é, sabe? Então já é pseudociência, isso é pseudociência. Pseudociência e promessa falsa, né? De cura. É um crime, basicamente. A gente não pode prometer cura e essa gente
promete sem dó nem piedade da vítima, né? Da pessoa ali vulnerável. Tipo que nem a pessoa com autismo e tal, não, né? Sim. Não faço isso. Olha, eu quero agradecer pelo teu relato, por vir aqui contar pra Obrigado. gente a tua história. Eu achei Espero ter divertido. ajudado. Vários momentos eu achei divertido. Eu acho que é um alerta Fome. importante. E talvez também encorajem outras pessoas que já estão com aquela pulguinha atrás da orelha a sair desse mundo de terapias holísticas. Procurem um psicólogo. Se vocês querem trabalhar como psicólogos ou terapeutas, façam uma faculdade de psicologia, que eu acho que é interessante. E é isso, obrigada. Se alguém mais quiser deixar o relato, contato.fisicafins@gmail.com. E até a próxima. Tchau!